A criminalidade é uma escolha e só vai para o caminho errado quem quer. Sabe me dizer quantas vezes você já ouviu essa frase por aí? Em 2006, MV Bill e Celso Ataíde gravaram o documentário Falcão, Meninos do Tráfico, gravado ao longo de quase uma década em várias periferias do Brasil. Estou mostrando dentro desse documentário a vida de pessoas que talvez nem façam parte de estatística, talvez se virem estatística depois de mortas. E não estou mostrando de uma forma glamourizada, que as pessoas vão assistir para aplaudir, achar que é tudo bonito e tudo belo. Acho que eu estou tentando dar uma visão de problema. E vendo como um problema, acho que ele precisa ser mostrado. Psicólogo, algo que sempre me incomodou, inclusive no período em que trabalhei atendendo adolescentes em cumprimento de medida de socioeducativa de internação lá em Minas Gerais, é o fato de que sempre tem um especialista, um profissional ou um técnico querendo falar por esses jovens. E o documentário Falcão, ele faz exatamente o oposto. Ele dá voz a esses jovens. Vai direto na fonte, trazendo relatos crus dessas crianças e adolescentes que escolheram esse caminho. E o meu papel aqui é compartilhar com você o que esse documentário e o livro de mesmo nome já trouxeram anos atrás e ver como que esse material envelheceu. Meu nome é Diego Ellerson, eu sou psicólogo clínico e social e nesse canal aqui nós falamos de cinema, psicologia, arte e como tudo isso está conectado com temas e preocupações do nosso cotidiano. E aí, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Bora lá? Falar de escolha é, do ponto de vista da psicologia e da sociologia, falar de autonomia. Mas aí qual que é a autonomia real de um menino de 10, 12 ou 14 anos que cresceu em um território onde a única presença do Estado é a violência policial? No documentário nós não encontramos jovens movidos por uma mente maquiavélica ou por um desejo abstrato de crueldade. O que nós vemos são garotos cuja entrada no tráfico se dá por duas vias trágicas: a necessidade desesperada de sobrevivência financeira ou a busca por pertencimento diante do abandono familiar. E aí tem um relato no filme que ele é bem forte. Um dos adolescentes, segurando uma arma, ele começa a chorar diante da câmera e diz algo muito simples. Eu era crente. Da igreja. Universal. Depois quando meu pai meteu o pé, depois quando minha mãe morreu, minha tia começou a me menosprezar. Eu falei, o jeito é o tráfico de droga. 7 anos dele no crime. Eu queria ter um amor de uma mãe, de uma tia, isso que eu nunca tive. Um amor de uma família pra me dar, se eu precisasse pra conversar. Ela tava lá, pô, tem que conversar comigo, pá. Eu vou lá conversar. Eu nunca tive. Se eu tivesse uma família pra conversar, não estaria nessa vida, não. Estaria, não. Quando a estrutura familiar e social é atravessada pela miséria, pelo preconceito e pela ausência de proteção, o crime ele deixa de ser uma opção entre várias outras opções viáveis. Ele vai se tornando cada vez mais a única opção disponível no horizonte daquele jovem. E aí você pode até me perguntar, mas e aqueles que crescem exatamente nas mesmas condições na periferia e vão para caminhos diferentes? Essa acaba sendo uma das perguntas centrais. A diferença entre quem consegue construir uma trajetória na legalidade e quem cai no crime está na presença de redes de proteção e pontos de ancoragem afetiva. Ninguém se salva sozinho. O jovem que não entra no tráfico quase sempre contou com ao menos uma figura de apego firme. Uma mãe, um pai, uma avó, um professor, uma liderança religiosa, ou um projeto social, cultural ou esportivo. Esses laços oferecem algo muito importante: reconhecimento e pertencimento. Para o jovem que vive no abandono absoluto, na negligência e sem nenhuma coragem, o tráfico se apresenta como a única família disponível. E isso fica provado de forma trágica aqui no próprio documentário. O filme ele acompanha a vida de 17 jovens envolvidos com o tráfico. Anos depois, ao finalizar a obra, o documentário revela que dos 17 adolescentes, 16 foram assassinados. E quem foi esse único sobrevivente? Eu só conheci um circo. Antes de minha mãe morrer, minha mãe prometeu que ia me levar no circo do Beto Carreiro, quando ele tava lá no centro da cidade. Aquele circo dele grandão. Minha mãe me prometeu, depois quando eu me cara, eu me lembro até hoje, cara. Eu vou te levar, mano. Vou te levar pro circo. Eu falei, eu vou esperar, mãe, vou esperar. Aí minha mãe, mano, nunca.
pintei no circo. Nunca. Ficou somente um vivo, e esse vivo, esse sobrevivente, ele tinha um sonho de ser palhaço. Pô, isso é muito emblemático, porque palhaço é uma profissão, mas também é um xingamento, nas periferias principalmente, né? Então tu imagina um moleque com um fuzil 762, que é um fuzil de guerra, né? Um fuzil militar de guerra, que tem um poder de alcance muito grande, uma arma de guerra. Esse maluco com essa arma na mão, dizendo que queria ser palhaço. E que ele era muito revoltado com a mãe dele, que já tinha falecido, porque ela prometeu levar ele no circo e ele não tinha ido. A nossa produção pegou ele, tirou os fuzis e levou ele para o circo. Chegou no circo, o moleque começou a chorar, assim, o olhar que era aquele olhar criminoso de assassino, virou aquele olhar assim, infantil, aquele olhar de criança, sabe, que tá vendo uma coisa bonita. Ele, infelizmente, já não tinha como fazer mais nada pela vida dele, por conta do envolvimento dele, pela idade. Mas eu fiquei pensando na quantidade de vidas que queriam ser um palhaço, de forma exemplar ali, né? Só exemplificando, mas não necessariamente palhaço, mas que via alguma profissão, alguma situação que mirava, que gostaria de ser, e por circunstância do destino, da vida, das barreiras, das oportunidades ou falta delas, acabou te empurrando para um outro caminho. Isso não tira a responsabilidade de cada um por suas próprias escolhas, mas naquele período ali, para fazer o Falcão, a gente sentia que muitos jovens acabavam sendo empurrados para aquela realidade ali. Dá pra gente pensar um pouquinho aqui nessa figura do palhaço, tá? Que é a figura que leva justamente a alegria ao invés da destruição. E como muitos desses jovens já disseram no documentário, a destruição é a única coisa que as drogas levam para os seus usuários. É o que eu viciado cheiro, né? Isso aqui estraga a vida do homem. Esse negócio aqui. Nesse contexto, uma coisa extremamente importante que não dá para ignorar é o papel transformador da arte. Veja, quem trabalha ou já trabalhou com o sistema socioeducativo vê isso de perto todos os dias. A gente vê com clareza as consequências da negligência do Estado e o que cada falha das políticas públicas produziram na vida desses jovens. Mas a gente também vê o que acontece quando a arte consegue achar uma brecha nesse ciclo de negligência e violência. O filme Sing Sing, que concorreu ao Oscar em 2023, deixa isso muito claro ao explorar o impacto do teatro dentro de um presídio masculino de alta segurança. Olha, aqui no Brasil a gente não precisa ir muito longe para ter exemplos disso não, tá? Rap Dexter, O Oitavo Anjo, é a prova viva de como a arte, a música e a literatura resgataram a subjetividade onde o Estado só levou opressão. É minha religião, tá ligado? É minha vida. Se hoje eu tô aqui fazendo uma entrevista, se vocês estão me entrevistando, foi o hip hop que me trouxe daqui. Foi o rap que me deu essa oportunidade. Entendeu, meu? Se minha mãe teve orgulho de mim, que ela me reconheceu como artista e tal, foi o rap que me deu isso. Se as minhas irmãs sentem orgulho de mim, os meus amigos da minha quebrada, se eu hoje sinto orgulho de mim, se os meus professores sentem orgulho de mim, foi o hip hop que me deu. Eu devo tudo ao hip hop. No livro Cabeça de Porco, escrito por Celso Ataíde, MV Bill e pelo sociólogo Luiz Eduardo Soares, livro que aprofunda justamente os dados da pesquisa desse documentário, eles trabalham conceitos fundamentais aí para a psicologia clínica e social, que são os conceitos de invisibilidade e reconhecimento. E eu acredito que você já sabe que para nossa sociedade o jovem negro e periférico é socialmente invisível. Ele é ignorado na sua dor, ignorado nas suas necessidades e desumanizado na sua própria existência. E o que o livro nos mostra é, antes mesmo do dinheiro da droga, muitos desses meninos buscam um reconhecimento. Em uma sociedade que diz a esse garoto que ele não é ninguém, botar uma arma na cintura ou um fuzil no pescoço vira a única ferramenta desesperada para forçar o mundo a enxergá-lo. O fuzil confere finalmente o respeito e o poder que lhe foi negado o tempo inteiro. Isso tudo aqui é uma coisa que Facção Central explora muito nas suas letras, tá? Nas suas músicas. Sensacionais. Agora, presta atenção nisso aqui. Apontar a falta de oportunidades e a violência estrutural não significa passar pano ou justificar o erro de ninguém. A análise psicológica e sociológica não existe para passar a mão na cabeça, mas para entender a realidade. E a prova que isso não é uma simples matemática é que nós vemos com frequência dois irmãos criados sobre o mesmo teto pela mesma família, sujeitos aos mesmos percalços da periferia, e um vai para o crime
e o outro não. A decisão ela não acontece no vácuo de uma tarde de domingo. Ela é o resultado de uma cadeia de acontecimentos. É o irmão mais velho que sofreu uma violência ou trauma que o caçula não sofreu. É a amizade na esquina em um momento de vulnerabilidade. É a forma única como a subjetividade daquele sujeito absorveu a dor e a rejeição. É a oportunidade que apareceu para um e faltou para o outro. Nossa subjetividade ela vai se construindo através de cada encontro, de cada agenciamento que temos com tudo que está à nossa volta. Desde outros seres humanos até a natureza e o próprio território que vivemos. Não é uma simples escolha. É uma teia muito complexa de microeventos que vão afunilando as saídas para esse jovem. Existe uma cena em Falcão que deveria assombrar qualquer profissional de saúde mental e da educação. Crianças muito pequenas, de 5 a 6 anos de idade, brincando de polícia e ladrão. Só que essa brincadeira delas tem um fundo de realismo bem cruel. É uma performance onde elas estão imitando revistas policiais, imitam execuções, fingem cheirar drogas e usam pedaços de madeira como se fossem pistolas. E aí você vai vendo que a subjetividade dessas crianças ela é capturada pelo trauma antes mesmo de elas entenderem o que é a vida. Aí, rapaz, pra exemplo, pra quem não tá preparado de entrar na vida do crime, rapaz, isso daí é mais um exemplo aí, ó. Vamos mandar um moleque roubar um carro na pista, irmão. Ué, você mesmo, irmão, rouba um carro lá, irmão. Tá ligado? Qualquer carro serve, irmão, só pra não desovar essa porra. E aí talvez para ela, a vida ela se apresente justamente assim. É assim que a vida tem se apresentado até aquele momento. E aí entra um outro conceito que o livro traz também, que é a profecia que se autocumpre. Quando a sociedade, a escola, a polícia, a mídia, olha para essa criança negra e pobre e já enxerga nela um futuro bandido e passa a tratá-la como tal, com desconfiança, rejeição e violência desde a infância, ao negar o afeto e as oportunidades, a própria sociedade empurra esse jovem justamente para o abismo que ela queria evitar. Essa criança acaba encarnando o estigma que jogaram sobre ela. Uma vez que você adentra nesse mundo da criminalidade, vai ficando cada vez mais e mais difícil de sair. Mas veja só, dizer que a criminalidade na periferia é uma simples escolha individual é uma estratégia muito conveniente. É uma forma de limpar a consciência de algumas classes sociais e alguns grupos políticos e do próprio Estado, fingindo que o problema é puramente moral ou de falta de caráter individual. Mas quando olhamos para a clínica de psicologia, para a história desse país e para a realidade das nossas periferias, fica evidente que para a grande maioria desses jovens não houve uma única escolha ali. Houve justamente um funil social que foi fechando todas as saídas até que restou apenas uma porta aberta. Se nós quisermos encarar o problema da violência de frente, nós precisamos parar de fingir que estamos diante de meras escolhas individuais e começar a entender de fato a estrutura que produz a miséria, o racismo, o abandono e a própria criminalidade. Se acabar o crime, acaba a polícia. Se acabar o crime, tem que acabar com a polícia. Porque quem dá dinheiro pros polícias somos nós, não é o tráfico de droga. Se não fosse o tráfico de droga, hoje, os polícias só iam tirar só o salário deles. Eles tiram o salário deles e tiram o dinheiro da propina de nós. Que tira mais, que é o necessário do salário deles. Se acabar o tráfico de droga, eles vão ficar massacrados, tem que acabar com a polícia. Então o tráfico de droga não acaba tão cedo. E você? Você já assistiu o documentário Falcão ou já leu o livro Cabeça de Porco? Como que essa discussão toca você por aí? Deixa sua opinião aqui nos comentários e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. E ó, não vai embora ainda não. Questões como silêncio, família e identidade são trabalhadas nesse filme aqui, Narciso, do Jefferson D. E nesse vídeo eu exploro um pouco dessa ideia do invisível e do silêncio que nós tanto falamos aqui também. E esse outro aqui fala justamente como a desobediência do Michael Jackson transformou ele no maior artista de todos os tempos. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, te vejo em breve e um abraço.